Então, pessoal, falar sobre a questão do livro didático é fundamental, né? Porque muitas vezes a gente vê até pais, né, famílias que consideram que ter um livro didático é essencial, né? E que não ter livro didático seria um problema para o processo, né, de ensino-aprendizagem. O livro didático, ele pode ser um material, um recurso à disposição do professor. Um professor bem formado, eu costumo dizer isso, ele não vai usar livro didático, ou pelo menos não vai basear o seu trabalho num livro didático, né? Porque ele sabe o que ele precisa fazer, né? Porque ele sabe que o trabalho dele precisa ser a partir daquela turma, daquele grupo que está com ele, e não a partir de algo idealizado que serviria para todo mundo e para qualquer um. Então, assim, fazer uma reflexão aqui, especialmente tentando dialogar com as famílias também, mas com muitos profissionais, pensando em outras profissões. Você é um médico, existem manuais, existem livros que podem te ajudar a pensar o ser humano, o funcionamento do organismo, uma determinada doença vinculada à sua área de atuação. Mas quando você recebe um paciente, é aquele paciente que está na sua frente. Imagina, você vai abrir um manual para ler e para dizer para o seu paciente o que ele vai fazer com base no manual? Ou você vai precisar fazer anamnese, você vai precisar entender a queixa do seu paciente, você vai sim, talvez, recorrer aos manuais da sua área para te ajudar a entender o que está acontecendo ali, né? Ou você teve os manuais, né, que já te formaram de alguma forma e você consegue estar ali diante daquele seu paciente, olhando para ele, para as especificidades dele. Se você é um engenheiro, né, um engenheiro civil, alguém que vai trabalhar com a construção de um prédio, por exemplo, né, certamente você tem manuais, você estudou uma série de cálculos, análise de terreno, estrutura, dependendo do material que você vai usar para construir o prédio. Só que você tem aquele terreno especificamente onde o prédio vai ser erguido. Você precisa ter, né, essas referências da sua formação ali, desses manuais, né, mas para olhar aquele terreno que talvez ele vá trazer alguma característica ali que não está exatamente descrita ou apresentada lá naquele manual, né, ou nos exemplos que você já viu, né, no que você estudou. Você precisa ter conhecimento para atuar, né, e para fazer o seu projeto daquele prédio a partir daquele terreno, né, e não de uma abstração idealizada de terreno. Então, gente, não existe um material pedagógico que vá dar conta de diferentes realidades, né, das diferentes crianças, jovens, adolescentes que estão diante da gente. A relação com conhecimento também não precisa ser essa coisa de estar formatado para ser entregue a todos da mesma forma, né? Existem outras formas, né, de trabalhar o processo de ensino-aprendizagem. E aqui essa questão foi levantada especialmente, né, nas reflexões em relação ao processo de alfabetização daqueles que têm transtorno do espectro do autismo, né? Então, a gente olhar para especificidades, que eu costumo dizer assim, que são tão especificidades no sentido que tiram a gente do olhar daquilo que a gente já considerou como normal, são um convite muito especial para a gente pensar, né? Como é que a gente pode aprender a fazer o nosso trabalho olhando para cada um dentro de um todo. Então, gente, é claro que a gente tem bases para o nosso trabalho, né? E essa é a minha busca, assim. Existem bases conceituais, existem concepções, né, de criança, de aprendizagem, de sujeito, de linguagem, de alfabetização, né? E que eu estou num processo de estudo para pensar essas bases que eu assumi na minha vida já há algum tempo, né, que me fazem, por exemplo, afirmar a perspectiva discursiva de alfabetização como o caminho mais adequado para o trabalho com a linguagem, né? Isso cabe também para as crianças com transtorno do espectro do autismo? Eu não quero falar de achismo só, né? Preciso conhecer o campo, preciso entender sobre os processos de desenvolvimento daqueles que têm essa especificidade do transtorno, né? Mas já fica aqui essa reflexão: não há algo que caiba para todo mundo, né? Não somos todos iguais e, portanto, não existe material que vai servir para